Olha, talvez você entrou nessa mensagem porque o título te chamou a atenção. Mas veja, se nós de verdade soubéssemos quem é o nosso maior inimigo, ficaria muito mais fácil de vencê-lo. Mas o nosso maior problema não é vencê-lo, é identificá-lo. A razão do porquê que às vezes na nossa vida tudo atrasa, tudo dá errado, nada acontece. 3 coisas você vai aprender nessa palavra: a identificar, a perdoar ou resolver e ressignificar. O Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 4, fala sobre a tentação de Jesus. E isso dá pano para manga, porque nós precisamos entender quem é que vence a tentação. Se é a divindade de Jesus ou se é a humanidade dele. A Bíblia vai dizer em Filipenses que mesmo podendo usurpar em ser a Deus, ele se fez homem servo como eu e você. Então a tentação que Jesus vence, a sua deidade, ela não está em jogo. O aqui é o humano, para que um dia pudéssemos ouvir a seguinte frase: eu venci o mundo. Aleluia! Vamos melhorar. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmão, então o que a gente tem que dizer aqui é: eu também vou. Se ele venceu, eu também vou. Vamos de novo. Ele venceu o mundo. Isso é a palavra. Jesus diz: vocês em meu nome farão obras maiores do que estas. Mas veja, a tentação de Jesus vamos caminhar, ok. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Começamos com um problema: não foi Jesus que quis e não foi o diabo que chamou, foi Deus que mandou ele. Não foi um convite, Satanás mandou: Deus, se o Senhor puder enviar Jesus aqui para nós fazer uma testada nele. Foi Jesus que acordou um belo dia e falou assim: ó, com uma vontade de ser testado. Não, foi Deus que falou: meu filho, vai. O Espírito conduziu ele no deserto, 40 dias sem água e sem comida. Quando então a Bíblia diz que Satanás chega para tentá-lo. Agora vamos lá. E quando veio ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas pães. Eu quero te chamar a atenção para uma coisa. O teste com Jesus não é sobre quem ele é sobre o que o pai dele é para ele. Eu vou melhorar. Jesus está sendo questionado, e a pergunta não é: se tu és o Messias, transforme essas pedras em pães. Não. A pergunta não é: se tu és poderoso, transforma essa pedra em pão. A pergunta é: se tu és o Filho de Deus. Ele está mexendo no ponto mais sensível do ser humano: a paternidade. A paternidade de Deus está sendo colocada em xeque no coração de Jesus. E eu quero que você comece a compreender a partir de agora que o maior problema do nosso tempo, o maior problema do mundo, desde que mundo é mundo, sempre é o começo. E o nosso começo está conectado com a nossa paternidade. A paternidade provê coisas importantes: provisão, presença, identidade. E veja, são essas coisas que o diabo vai testar. A primeira coisa que ele diz é: transforme essas pedras em pães. O que está em jogo é a provisão do Pai. Se o Pai não te dá, faça você mesmo. Se você é filho de quem diz que você é, você tem poder para fazer, pois então faça. Se Jesus fizesse, teria colocado em jogo quem Deus é e teria cedido à tentação de Satanás.
Qual é a resposta dele? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, lindo. Ele está dizendo o seguinte: eu posso até transformar essa pedra em pão, mas o que me alimenta é o pão da vida, o que sai da boca do meu Pai. Irmão, ele está dizendo: não me falta nada. Irmão, não fica gostoso quando a gente começa a entender o contexto? Agora, a segunda é maravilhosa. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Satanás está dizendo: se você é quem diz que você é, se o próprio Deus é o teu Pai, coloque ele em teste, se jogue, porque a palavra do teu Pai diz que os anjos te pegarão e você não vai tropeçar, não vai cair. Se Jesus não tem certeza da sua identidade e não tem a segurança da proteção do Pai, o teste vira uma tentação. Eu vou ser mais claro com você. Tem coisas que nós vivemos hoje na nossa vida que é justamente o resultado da falta de proteção que sentimos na nossa paternidade quando éramos crianças. Nossas inseguranças, nossa forma de ver a vida, nossa forma de tomar decisões radicais, às vezes são completamente mudadas, porque quando éramos garotos não tivemos segurança do nosso pai. Lindo, eu sei que vai doer, principalmente se você for pai hoje, mas eu quero que você entenda: o problema começa na paternidade. A tentação de Jesus, a primeira coisa que Cristo é colocado em xeque é na paternidade de Deus. Se o teu pai te provê, se o teu pai te protege. E a outra coisa é sobre a identidade de Jesus. A terceira tentação diz: o diabo levou ele a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse: todas essas coisas eu te darei, se perante mim te prostrares. Irmão, Jesus diz para Satanás: para trás de mim, Satanás. Ninguém vai se prostrar perante outro se não seja o meu Deus. Sabe o que é isso? Identidade. Uma identidade sarada, uma identidade blindada, não nos autoriza a nos prostrar na presença de outros deuses. E eu vou ser objetivo com você: não nos deixa ceder a tentações, não nos deixa entrar em portas que Deus não autoriza, não nos deixa tomar decisões que um filho seguro tomaria. Não nos deixa. Então, temos o primeiro impacto de Cristo: ele venceu. Um irmão disse: eu também vou, mas tá tudo certo. Ele venceu. Então veja, se temos algo claro, comece a examinar a sua vida. O pai que você é, a esposa que você é, a forma que você educa os filhos, a forma que você cuida de dinheiro, a forma que você trata as pessoas, a maneira que você vive, está totalmente conectada com o passado. Sempre volta na origem. Se o teu pai te proveu segurança, você tem segurança. Se o teu pai colocou identidade, ninguém consegue te derrubar, porque você sabe quem você é, você sabe quão amado que você é, você sabe quão importante para o pai você é. Entende? Identidade. Então agora temos uma grande lacuna aqui, porque nós, todos nós, se não a maioria, para não ser todos, temos problemas semelhantes. Quantos aqui
que o pai, que era a figura de maior proteção, abusou? Quantos filhos que nunca experimentaram o amor do pai e que tiveram a vida toda violência dentro de casa? Quantos homens que aprenderam a amar as suas esposas olhando a forma que o pai amou de maneira errada a sua mãe, e hoje é igual? Quantos filhos que são educados na base da ira, porque essa foi a educação que ele recebeu? Quantas pessoas que paralisam na vida e nada acontece, porque o pai era exatamente igual, e todas as desculpas que precisamos já vem pronta. Lindo, as coisas que você diz tem tudo a ver com o que você ouviu. Os pensamentos de escassez tem tudo a ver com o que você ouviu quando era criança. Os sentimentos que você nutre tem tudo a ver com a maneira que você foi gerado. Então, meu lindo, temos um problema. Porque se a paternidade é o nosso calcanhar de Aquiles, o inimigo sempre vai saber aonde acertar. Porque se ele sabia com Jesus, ele também sabe com você. Se ele sabia com Cristo, ele sabe contigo. Lindo, ele tem tempo para estudar sobre. Então, quando o inimigo chega, ele sabe exatamente onde é o nosso ponto fraco. Quantos pais, olha, observa, que traíram a sua mãe, e aí você casou e também traiu a tua esposa. Você observa que está aqui. Alguém vai dizer, isso é maldição hereditária. Mas daí eu olho para Jesus. Se Jesus venceu a morte, venceu a sentença, a carta de dívida foi rasgada, não existe maldição hereditária depois que Jesus entra. O que resta é a memória do que precisa ser resolvido.